Olá e bem-vindos. Hoje, a gente vai virar uma chavinha na forma de pensar sobre investimentos. Sabe aquela mania de olhar só para o retorno, para quanto algo rendeu? Pois é, hoje vamos mergulhar na força que talvez seja a mais poderosa e, com certeza, a mais mal compreendida do mercado, a tal da volatilidade. Essa frase, olha, ela resume tudo, né? A volatilidade por si só não é boa nem ruim. Pensa nela como uma ferramenta. A mesma ferramenta que pode construir um patrimônio incrível é a que, se for mal usada, pode derrubar tudo. E esse aqui é o nosso caminho. A gente começa falando de uma armadilha bem comum, depois entende o que é de fato a volatilidade e, no final, a gente chega num método bem claro para usar essa força a nosso favor. Então vamos lá, começando pela armadilha do alto retorno. É uma tentação enorme, né? Olhar para um investimento que bombou no passado e pensar, é aqui que eu tenho que estar. Só que essa é talvez uma das ideias mais perigosas que existem no mercado. E para deixar isso bem claro, vamos imaginar um cenário bem simples. Pense que existem duas opções de investimento na mesa, o fundo A e o fundo B. O objetivo dos dois é o mesmo, mas como a gente vai ver, o caminho que cada um percorre é bem diferente. O fundo A é uma verdadeira montanha-russa. Tem meses de ganhos espetaculares e outros de perdas que dão até dor de estômago. Já o fundo B é aquela viagem tranquila, sabe? Um crescimento mais estável, mais previsível, sem grandes sustos. E aí vem a grande pergunta. No final das contas, depois de um ano, os dois chegaram no mesmíssimo lugar, 20% de retorno. E agora, qual dos dois foi o melhor investimento? A resposta é quase intuitiva. Foi o fundo B, claro. Por quê? Porque ele entregou exatamente o mesmo resultado, mas com muito menos estresse, com muito menos risco. Isso mostra que o número final do retorno, sozinho, não conta a história toda. Bom, se a jornada importa tanto quanto o destino, a gente precisa entender o que move essa jornada. E é aqui que entramos numa forma completamente nova de enxergar a volatilidade. A sacada é essa: parar de pensar em volatilidade como perigo e começar a pensar nela como energia. É energia, o combustível, que um portfólio precisa para decolar e gerar retornos que superem o básico, como o CDI da renda fixa. E disso não tem como fugir. Se o objetivo é buscar um retorno bem acima do CDI, aceitar um certo nível de volatilidade não é uma escolha, é uma necessidade. É basicamente o preço do ingresso para ter a chance de ganhos maiores lá na frente. Certo? Se volatilidade é energia, como é que a gente mede essa potência? A boa notícia é que não é só um conceito no ar. Dá para quantificar isso. E é essa medição que permite um planejamento estratégico de verdade. Olha só, o mercado financeiro já tem uma espécie de régua para medir essa energia. Uma carteira conservadora, por exemplo, oscila bem pouquinho, até 1% ao ano. Já uma moderada vai de 1 a 3%. E as carteiras consideradas agressivas são aquelas com volatilidade acima de 6% ao ano. E para a gente ter uma ideia do que esses números significam na prática, dá uma olhada nessa comparação. Um fundo conservador quase não se mexe. O Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, já tem uma energia bem maior, de 22%. Agora, olha o Bitcoin, uma volatilidade altíssima, de 63%. São níveis de potência completamente diferentes. Ok, mas como essa energia vira resultado na prática? Para isso, se usa um modelo estatístico chamado distribuição normal. Pensa nele como um mapa de probabilidades, que mostra para a gente quais são os cenários mais prováveis para um investimento. E o que é genial nesse modelo é isso aqui. A volatilidade não cria um caos aleatório, ela cria uma faixa de resultados prováveis. Por exemplo, para uma carteira com 6% de volatilidade, existe 68% de chance do retorno em um ano ficar entre o esperado mais ou menos esses 6%. Se a gente quiser ter 95% de certeza, essa faixa aumenta para mais ou menos 12%. Não é achismo, é estatística. Beleza, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona no mundo real, dando uma olhada no comportamento dos investidores aqui mesmo no Brasil. O investidor médio de varejo no Brasil, olha, é extremamente conservador. Mais da metade do dinheiro fica na poupança. O resultado é uma carteira com uma volatilidade baixíssima, perto de 1%. É um portfólio com pouquíssima energia. Agora, quando a gente sobe um degrau no patrimônio, a história começa a mudar. No segmento de alta renda, a fatia de ações e fundos multimercado já é bem maior. E o que acontece? A volatilidade da carteira sobe para uns 4%, já um perfil moderado agressivo. E aqui a gente vê o ponto de forma muito clara. No Private Banking, que é o segmento com mais patrimônio e geralmente mais assessoria,
A volatilidade é usada de forma estratégica. Com quase 1/3 do portfólio em ações, a carteira se torna agressiva com uma volatilidade de 8%. Mas se os investidores mais experientes usam a volatilidade a seu favor, por que para tanta gente ela vira uma inimiga? A resposta, na maioria das vezes, está dentro da nossa própria cabeça. São os vieses comportamentais. A aversão à perda, por exemplo, faz a gente sentir muito mais a dor de perder do que a alegria de ganhar. Isso leva a decisões péssimas, como vender tudo no pânico e comprar de volta na euforia. Ok? Já entendemos o que é a ferramenta e quais são os desafios. Chegou a hora da parte mais importante. Um plano de ação, um método claro para colocar a volatilidade para trabalhar a nosso favor. O grande pulo do gato é esse: inverter a lógica. Não se começa procurando o investimento da moda. O jeito certo é começar definindo um objetivo claro, com prazo. A partir daí, se calcula o retorno necessário e só então, como consequência, se define qual vai ser a volatilidade, ou seja, o nível de energia que a carteira vai precisar ter para chegar lá. Essa frase é o resumo perfeito de toda essa filosofia. A volatilidade não é algo para ser temido nem para ser perseguido de forma cega. Ela é a consequência de um plano bem feito. É uma ferramenta que se ajusta à sua necessidade, e não o contrário. E para fechar, fica essa reflexão. Será que o mercado é que é caótico e imprevisível, ou será que é a falta de uma estratégia clara que nos faz sentir assim? Muitas vezes, a sensação de caos vem de dentro, da ausência de um plano. Com uma estratégia, a volatilidade deixa de ser um inimigo e se torna um motor que nos leva até os nossos objetivos. O verdadeiro controle vem do planejamento.